Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por esse culto maravilhoso. O Senhor já tem falado conosco aqui nessa noite. E eu quero a atenção de vocês, só nesses minutinhos aí que nos restam. Já colocaram até o tema aí da mensagem lá no telão. Deus abençoe, obrigado, pastor Luiz. Irmãos, antes mesmo de entrar na palavra hoje, eu gostaria só de lembrar os irmãos. A igreja sabe o que tem aqui. Toda segunda-feira a gente tem um ensino aqui na ADR, e é uma escola de informação teológica, né? Então você que tem curiosidade sobre a Bíblia, sobre teologia, o que a ADR pensa a respeito de alguns assuntos, quais são as doutrinas que nós seguimos, toda segunda-feira nós temos aqui na ADR um curso chamado Curso de Informação Teológica. E a gente está chegando ao final desse semestre, não é isso, pastor Luiz? O pastor Luiz está aqui. O pastor João Marcos também como responsáveis aqui, e amanhã vai ser prova, né? E aí entra num período de recesso, é isso? Entra agora, em julho, agora período de recesso. Mas se você ainda não faz parte, tem vontade de fazer, a partir de agosto tem turma aberta aí, né? Pode procurar pastor Luiz Eurípides, quem mais? Pastor João Marcos, pode procurar os irmãos, os nossos pastores. O Jefferson também, não sei se o Jefferson está por aí, eu não vi hoje, o Jefferson está por aí também. E os irmãos podem se inscrever no nosso curso de Informação Teológica, segundo semestre. O pastor Luiz estava me falando ali, tem matérias, vai ter a amartiologia, que mais? Soteriologia. Você não sabe o que é amartiologia nem soteriologia? Vem em agosto, você vai descobrir o que é isso. Então, nessa noite, irmãos, o pastor Wallace já comentou aqui, nós estamos encerrando hoje o mês da evangelização, né? Antes do culto, nós estávamos reunidos com os jovens ali no estúdio, orando e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor ministrou em nós esse mês. Então, foi um mês onde foi muito intensa a evangelização, o estudo sobre evangelização. Nós até falamos ali, não é que acabou o mês, agora acabou, não precisa mais evangelizar. Então, tudo que a gente aprendeu, toda a bagagem agora é para ser aplicada e usada, né? E que isso faça parte da nossa rotina. Mas hoje ainda, eu quero falar um pouco sobre evangelização com vocês. E talvez a melhor forma que eu vi, talvez que Jesus usa, uma analogia que ele faz ao que de fato é o reino de Deus, o que de fato é uma evangelização, nada melhor para elucidar isso do que um convite. Se você vai para uma festa que você gosta muito, você convida alguém. Você vai para um lugar que você gosta muito, ou um restaurante que você gosta muito, você convida algum amigo, algum familiar para ir com você. Então, o reino de Deus também, o próprio Jesus vai dizer isso. Eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre isso, que nada mais é do que um convite. E é o melhor convite da vida. Então, nessa noite, nós vamos nos apegar um pouco, né, sobre tudo isso ali onde Mateus escreve, no capítulo 21 e 22. Você que já tiver com sua Bíblia aí, pode deixar aberto. Mateus 21, depois a gente vai discorrer até o capítulo 22 aí, tá bom? Mas só lembrando então que evangelizar, essa palavra evangelizar, ela vem de uma palavra ali do Novo Testamento, que é uma palavra grega na verdade, que tem significado de boas novas, boas notícias. Eu vou trazer uma boa notícia, uma boa nova que Jesus Cristo apresentou. Então evangelho significa isso, uma boa notícia. E nada melhor do que dar uma boa notícia do que fazer um convite a alguém. Então o convite à boa notícia é isso que a gente faz quando nós entendemos o que de fato Deus é na nossa vida e para o que Ele está nos chamando também. Então as boas novas de Jesus, nós temos lá os 4 evangelistas no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles vão contar a partir do seu ponto de vista, a partir da sua perspectiva, da sua ótica, vão contar ali como então se dá esse convite de Jesus para um reino. Esse convite de Jesus para uma festa. Esse convite de Jesus para uma nova vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. No capítulo 21, quem tiver com o texto aberto aí vai ver que nós temos alguns acontecimentos bem importantes e bem marcantes, também famosos da vida de Jesus. Ele começa lá com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os irmãos lembram. E aí a gente já está falando da última semana de Jesus Cristo na terra, antes de ser crucificado. Então nós estamos agora num período tenso para Jesus, porque está se dando então o momento em que ele vai ser assunto aos céus. Ele vai morrer, vai ressuscitar e vai subir aos céus. Então Jesus entra em Jerusalém, o capítulo 21 nos dá conta de que ele é aclamado, como dizia ali a profecia de Zacarias, lá no capítulo 9 de Zacarias, de que ele entraria em Jerusalém no jumentinho, seria aclamado, e é isso que a gente vê acontecendo. Depois a gente vê Jesus purificando o templo,
batendo não, mas enxotando os comerciantes ali, né, os mercenários, os malfeitores, e depois também vemos a passagem da maldição da figueira seca. Mas é no versículo 23, irmãos, é no versículo 23 do capítulo 21, que Jesus está no templo, e a sua autoridade é questionada pelos líderes religiosos da época e por alguns sacerdotes ali. Então Jesus ele já estava bem famoso naquela época, mas os líderes estavam procurando um meio de enredar Jesus para que ele fosse condenado à morte. E no versículo 23 a gente chega no momento em que os líderes vão direto para um embate com Jesus. Então no versículo 23 a gente vê que ele começa a dialogar com esses líderes religiosos, essas pessoas que para a sociedade eram extremamente bem vistas do ponto de vista religioso, eram aqueles que deveriam ser irrepreensíveis, ninguém tinha o que falar deles, mas Jesus mostra que na verdade no reino é o contrário. Jesus vai mostrar então para eles, através de 3 parábolas, que o reino não é como eles pensavam que seria. E é isso que Jesus vai fazer então a partir desse diálogo e dessa zona de tensão que se instala ali entre Jesus, esses sacerdotes, esses líderes religiosos. Jesus então ele vai começar a falar com ele em parábolas. E Jesus vai citar 3 parábolas muito importantes a partir desse texto, que vai fazer com que nós entendamos aonde eu quero entrar de fato ali no capítulo 22, só para dar esse contexto para a gente. E o que então é uma parábola? Talvez você que ainda não saiba. Eu até peguei aqui do dicionário, ele traz para nós o significado de parábola como narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Ou seja, Jesus, sempre que ele queria se fazer entender, ele contava uma história para elucidar aquilo que ele tinha acabado de falar. Então Jesus fazia isso por meio de parábolas. E aí a gente tem então esse público, tinha um povo para ouvir Jesus, mas tinha ali os líderes religiosos, os sacerdotes que estavam questionando a autoridade de Jesus. E aí Jesus vai para a primeira parábola, ele fala que havia um homem que tinha 2 filhos. E esse homem tinha uma terra, e nessa terra ele tinha uma plantação de uvas, e ele fala para o primeiro filho, filho, vai lá trabalhar na minha plantação de uvas. O filho mais velho disse que não. Pai, não vou, estou ocupado, agora não dá. Só que o texto diz que depois ele acaba indo. Primeiro ele fala que não vai, mas acaba indo. O segundo filho, da mesma ordem que recebe do pai, fala, tá bom pai, eu vou, pode deixar, conta comigo. Só que ele fica ali enrolando, e o texto diz que ele não vai. Jesus usa essa parábola para dizer que isso é como o reino de Deus. E aí ele vai contar então uma segunda parábola. Mas antes de entrar na segunda, Jesus termina com uma pergunta. Ele pergunta para aqueles homens ali, qual desses filhos fez a vontade que o pai queria? E aí ele traz um texto que é muito forte na resposta, porque o próprio Jesus depois vai dizer, por isso que eu digo a vocês que as prostitutas e os publicanos precederão os líderes religiosos no reino de Deus. Você imagina um líder ouvindo isso na época? Jesus estava dizendo para eles que até aqueles que se sentaram com Jesus, aqueles que eram vistos como mau caráter para a sociedade, precederiam os líderes no reino de Deus, porque entenderam melhor a mensagem que o próprio Messias tinha para trazer, do que aqueles homens que estudaram a vida inteira para aquilo. E aí ele vai entrar então numa segunda parábola. A partir daí ele vai entrar na parábola dos lavradores. Essa parábola nos dá conta de um homem também proprietário de terras, um homem que construiu terra e lá ele construiu uma torre e uma vinha. E ele fez tudo bonitinho, colocou cerca lá, ele cavou um tanque para prensar as uvas, só que esse homem foi fazer uma viagem e aí o texto diz que ele arrenda essa terra para alguns lavradores. Ele deixa lá e vai fazer a viagem. Passado um certo tempo, quando chega o tempo da colheita, esse homem proprietário manda alguns servos para pegar a parte dele. Com esses que ficaram, esses arrendatários, esses lavradores que ficaram com a terra. Jesus manda então seus servos. O que esses lavradores fazem? Batem e matam esses servos. O proprietário não deve ter ficado muito feliz. E aí o proprietário fala, mas agora eu vou mandar então uma outra quantidade de servos para intimar os caras lá. E ele manda um montante maior de pessoas, de servos,
para cobrar a parte que era dele da colheita. Da mesma forma, os lavradores batem e matam nos servos. Em último lugar, o proprietário diz assim: agora eu vou mandar o meu filho. Eles não são loucos de fazer nada com o meu filho. Imagina, o herdeiro. E ele manda o próprio filho para cobrar esses homens. Da mesma forma, eles matam o próprio filho do proprietário da terra. Jesus termina essa parábola fazendo uma pergunta, eu quero ler com vocês então. Capítulo 21, vamos ler do 40 ao 41. Mateus 21, 40 ao 41. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará que esses perversos tenham um fim terrível, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Depois disso, pulando aí, vamos para o 43, por gentileza, Caio. 43. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Olha que impactante os judeus ouvirem isso nessa época, né? E aí o texto conclui dizendo 45 e 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Com esse texto todo do capítulo 21 que a gente concluiu agora, Jesus ele mostra como que é o reino de Deus. E ele mostra aqui que talvez as coisas estejam deturpadas na opinião desses líderes religiosos da época, né? Só que ele nos dá conta também, Jesus mostra então, que é como se fosse uma herança. O reino é uma herança. E é para ser bem administrado, para ser bem cuidado. É como essa terra que a gente cuida. E aí a gente pergunta, mas o que esse texto todo tem a ver com a gente hoje? Porque ele parece muito mais aplicado ao contexto dos judeus do que a nós. Mas de fato o público-alvo daquela época eram os judeus, eram esses líderes que não entendiam a messiandade de Jesus, que ele era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Mas essas parábolas se aplicam também muito bem a nós hoje como igreja. Porque como herdeiros de Deus, nós temos também deveres e responsabilidades. Como herdeiros de algo que Ele nos deixou, nós temos também uma certa, como foi estudado aqui já na DR, mordomia. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Deus te proporcionou filhos para que você cuide dos seus filhos. Deus te deu um trabalho para que você cuide do seu trabalho. Deus te dá condições financeiras para que você administre bem as finanças que você tem. Mas muitos de nós somos como esses lavradores. Na hora em que Deus então pede uma contrapartida de nós matamos o próprio Filho de Deus. Nós banalizamos praticamente toda a pregação que Jesus Cristo fez para nós também como igreja. Então, de fato, nós fazemos isso, se não tomarmos cuidado, nós estamos fazendo isso com todas as áreas da nossa vida, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo. Todos os dias, não existe uma pessoa aqui que não tenha 24 horas para viver. Todos nós, seja rico ou pobre, tem o mesmo tempo para viver. Amanhã vai ser segunda-feira, você vai acordar, você vai ter o mesmo tempo que a outra pessoa tem para viver. E quanto desse tempo, de fato, está sendo devolvido ao dono, ao proprietário da vida, das terras? Quanto desse tempo a gente, de fato, para de correr atrás das coisas que é para nós, que é nossa, e dedica um pouco a Ele? É isso que Jesus apresenta então para esses homens e apresenta para nós também como igreja. O que de fato nós somos, maus lavradores, ou aqueles que vão receber a terra dos maus lavradores, agora os bons lavradores. E aí ele entra então no capítulo 22, onde eu quero tentar aplicar um pouco mais aqui, onde eu quero dar um pouco mais de foco, porque Jesus vai contar então uma terceira parábola, e nessa terceira parábola ele vai dizer que o reino de Deus é como um convite que um rei faz para uma grande festa de casamento. Jesus vai dizer que é nessa festa de casamento, onde um rei vai dar para o seu filho que vai casar, e esse grande convite é feito a várias pessoas, dignas e indignas. E é nisso então que eu quero ler com vocês, capítulo 22 de Mateus,
do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Veja, Jesus ele diz então que uma festa está preparada. Uma festa foi preparada e todos nós fomos convidados. Ou, na aplicação do texto aqui, aquele povo foi convidado. Ele fala que esse rei preparou uma grande festa para o seu filho. Ele fala que havia ali gado, devia ter picanha, devia ter só carne boa, carne nobre. Tinha coisa muito boa ali para festejar. Numa época em que não era comum as pessoas terem comida como a gente tem hoje. O acesso à comida. Então imagina ser chamado para uma festa onde tem comida de graça, à vontade. Nessa época. E aí ele diz então que Jesus manda o convite para essas pessoas. Jesus manda o convite, mas a primeira leva do convite acontece a mesma coisa dos lavradores lá quando é cobrada a parte deles, né? Aqui eles não aceitam então o convite de Jesus. De Jesus não, do rei. Só que o rei, ele é insistente. Ele fala: poxa, não é possível que o pessoal não entendeu direito o que eu quis dizer. Fala para eles que tem comida de graça aqui. Fala para o povo vir. É só vir. Só que nesse primeiro convite, o rei ainda está fazendo um convite baseado na lógica do comportamento. Ou da dignidade. Por quê? Naquela época, para ser convidado para uma festa de um rei, você ou precisava ter sangue azul, ser um nobre, fazer parte de alguma linhagem da família do rei, ou provavelmente alguém muito rico. Não era comum o rei dar uma festa no palácio e chamar, por exemplo, os plebeus. Então o rei fala: não, chama, o primeiro convite se dá então para essas pessoas que eram dignas. Só que elas não aceitam. E aí acontece a mesma coisa no texto, elas não aceitam e ainda matam aqueles que foram fazer o convite. E o rei fica irado. Só que agora, o rei entende que essas pessoas de fato não eram dignas. Então o rei fala: bom, eles não querem vir? Não tem problema. Vai agora lá, chama todo mundo que quiser e que tiver disponível. O texto é enfático em dizer que todos. Ele não fala para olhar se era gente boa ou gente má, porque o texto fala que entrou gente boa e gente má. Fala agora é para chamar todo mundo, porque a festa já foi paga, a mesa já está posta, e a festa vai acontecer. A festa vai acontecer. O que depende agora é daqueles que querem aceitar o convite. Enfim, esse texto, ele tem tantas camadas e tantas coisas que a gente poderia discorrer aqui hoje, mas aonde eu quero focar com os irmãos é em algumas lições que esse texto ele pode nos trazer. Porque
a ideia desse rei, então, ao convidar essas pessoas, é para que participem de uma felicidade que ele propõe para o próprio filho. É uma festa de casamento. E aí a gente vai ver que essas pessoas que não aceitam o convite, como está lá no versículo 5, coloca para a gente o versículo 5. Elas estão dando desculpas por outras ocupações, olha aí. Elas, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Muitas vezes, de fato, a gente não tem tempo para as festas de Deus, porque a gente está mais ocupado em ganhar dinheiro, a gente está mais ocupado em trabalhar, a gente está mais ocupado em fazer tantas coisas do que aquilo de fato que Deus já preparou para nós. E aí a gente se envolve em tantas coisas na vida, nós temos burnout, nós ficamos cansados, esgotados, e quando chega o final de semana, que a gente precisava vir aqui só para servir, adorar a Deus com felicidade, às vezes se torna até um fardo, porque já foi depositado muita coisa na mente, nas nossas costas, porque a gente está se ocupando com coisa que não deveria se ocupar. E aí o que era para ser prioridade, primazia para Deus na nossa vida, para que nós sejamos melhores, pessoas melhores, fica sempre em segundo plano. Assim como esses homens que foram convidados, mas estão dando uma desculpa por quê? Estavam preocupados com os seus negócios e com os seus campos. Mas é no versículo 8 e no versículo 9 que o rei diz para os servos. Coloca lá para a gente o 8 e o 9. A festa do meu casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Coloca o 9. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Agora, a festa é para todo mundo. O convite de Deus para uma vida plena, o convite de Deus para a humanidade, é para essa festa. E o convite de Deus não depende de quem você é ou o que você fez. Muitas vezes a pessoa se prende, então, a uma história de vida, a um trauma, ou algo que carrega na alma e no coração, dizendo, mas para mim não dá certo ser crente. Para mim não dá certo esse convite. Essa festa que Deus quer que eu participe, não é para mim. Porque talvez eu não me sinto digno desse convite. Mas agora o convite não é mais para quem é digno. O convite não tem a ver com você, mas tem a ver com quem está convidando. Jesus Cristo, Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim agora e está dizendo, a festa está pronta. Você só precisa vir. Agora Ele não quer saber qual é a sua família, o que o seu pai e a sua mãe fez, se o seu pai era talvez um embriagado, e você carrega esse fardo então de achar que existe uma maldição hereditária sobre a sua vida, e de que as coisas não dão certo na sua vida, porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô tomaram decisões erradas. Não, mas quando Jesus nos chama para a festa, Ele nos traz um convite de uma vida nova, e é uma nova mentalidade. Todas as coisas se fizeram novas, a partir do convite de Cristo Jesus. Agora não depende mais do que aconteceu na sua vida 10 anos atrás, ou um dia atrás, do pecado que você cometeu ou daquilo que você deixou de fazer, porque o convite é para hoje, o convite é para agora, e o convite agora não tem mais a ver com caráter, o convite agora não tem mais a ver com dignidade, mas o convite tem a ver com disponibilidade. Ele fala que Deus está procurando, não é mais aqueles que são dignos, mas quem está disponível. Então, de fato, a gente fica olhando muitas vezes para as nossas ações, para as nossas emoções, para os nossos atos e escolhas, e deixa de considerar aquilo que Jesus já fez por nós. Mas eu sei que aqui tem muita gente disposta a aceitar esse convite hoje, amém? Glória a Deus, porque Ele manda que nós vamos então, convidando a todos, e Ele fala, agora é todos, gente boa e gente má. Ele fala para que nós saiamos às ruas, convidando para essa festa, que nós já fomos convidados e aceitamos o convite, e aí não importa mais se é um bêbado, se é um drogado, se é um viciado, se você está endividado ou não, se é uma pessoa endividada, se é budista, se é espírita, se é ateu, não importa se é homossexual, se é heterossexual, não importa se você é de direita ou de esquerda, o convite é para todos. O convite é para todos agora. Não importa nem se você é palmeirense ou São Paulino. Pode vir também. Eu não falei corintiano porque corintiano já está na festa, glória a Deus. Não é possível que a gente sofra tanto aqui e não vá comemorar lá no céu, né?
Mas de fato o convite então está feito e todos são convidados para a festa do Filho do Rei. Ninguém que está sentado nessa igreja essa noite, e eu tenho convicção de dizer isso, é digno do convite. Não existe uma pessoa que possa dizer que é digna do convite. Porque o convite agora não é mais para os dignos. O convite agora é para gente como eu e como você, pessoas indignas. Mas existe algo de especial nesse convite, porque de fato o convite é para todos. Mas o texto continua. E o texto nos mostra que, apesar do convite não estar relacionado ao nosso comportamento, a partir do momento que a gente aceita o convite, existe algo que a gente precisa se revestir, estando sentado no banquete do rei. E é aí que muitas vezes a gente se perde. E é aí que muitas vezes vem a dúvida. Porque você pode ter aceito o convite, mas muitas vezes você fica com receio. Será que eu vou ser tirado da festa ou não? E olha o que o texto continua dizendo para nós. Coloca para mim no versículo 9, do 22. Não, 10. 12. Passa para frente. Aí. Então diz que o rei, ele entra na festa, ele vê as pessoas que foram convidadas, aceitaram o convite, mas ele olha um homem lá, o homem não está bem vestido. O homem não está com as vestes apropriadas. E aí você pensa, nossa, mas esse rei também é brabo, né? Porque, coitado do homem, não tinha roupa para ir para a festa. Só que o texto, ele nos dá conta de que provavelmente essas pessoas receberam a roupa para a festa. Porque quando ele manda fazer o convite é para todos. Ele não pergunta se é pobre ou rico. Só que quando entra na festa, ele fala, por que você não recebeu a roupa? Ou seja, para esse convite que ele está te fazendo, não importa se você tem uma roupa adequada ou não, não importa qual é o seu caráter, é ele quem reveste a sua personalidade, a sua pessoa. É ele quem te dá as ferramentas para isso que você não consegue fazer. Então o pecado que você não consegue vencer, as coisas que você não consegue deixar de fazer, não vão ser feitas por você, mas por ele através de você. Então a partir do momento em que a gente entende que nós não temos nem roupa para essa festa que ele está nos convidando, mas chega na porta da festa e ele fala, você não tem roupa, não tem problema, porque está aqui a vestimenta certa. A gente entra, mas um homem desavisado talvez decidiu ignorar a roupa do rei. E aí ele entra lá com qualquer roupa. E ele é notado. O rei nota que esse homem não se vestiu apropriadamente para o casamento do seu filho. E fica esse medo então, se eu vou ser tirado da festa ou não. Mas olha só que interessante, porque a Bíblia também vai nos dizer, a Bíblia vai nos mostrar então, que a partir do momento que nós aceitamos esse convite de Jesus Cristo, ele nos reveste de uma roupa celestial, espiritual, para que você consiga então fazer parte da festa. Vamos ler então o texto que se encontra em, deixa eu só me achar aqui, o texto está em Isaías 61. Isaías 61 e 10. Veja só o que diz a palavra do Senhor, para todos aqueles que foram convidados. É grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se do meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, e pôs sobre mim um manto de justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. As vestes não são nossas. E o apóstolo Paulo também vai usar de uma analogia parecida, quando ele fala da armadura da salvação. Vamos ler lá então em Efésios 6, do 10 ao 18, porque o que o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, nós vamos ver que na verdade ele está falando de armadura, mas vamos então entender como roupa também e vestes nupciais para essa festa. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça,
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso é para quem foi convidado para a festa. Perseverar. O pastor Paulo já deu um estudo sobre isso aqui, as armaduras, todos esses tópicos. Mas em nome de Jesus eu quero que você fique em pé, nós já vamos concluir, vamos fazer uma oração. Mas antes de concluir, a festa está pronta, o convite foi feito e nós temos que celebrar. Amém? E eu comecei falando dessas parábolas porque essa parábola ela tem um gostinho especial. Você está me ouvindo? Diz amém. Essa parábola ela é diferente das outras e eu amo essa parábola porque nas outras parábolas Jesus sempre traz uma história que talvez não aconteceu, Jesus criava uma história. Mas essa parábola, ela é na verdade uma profecia do futuro. Porque é nessa parábola que nós vamos ver o que acontece de fato, depois da salvação dos santos. E João viu essa parábola lá na ilha de Patmos. Vamos ler em nome de Jesus Apocalipse, capítulo 19, do versículo 5 ao 9. Olhem o que João viu quando Deus deu a visão. Então veio uma voz do trono dizendo: louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos alegrar e dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: escreva, bem-aventurado os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? A festa está preparada. A festa vai acontecer, você aceitando ou não. Essa noite, talvez Deus nos trouxe aqui para despertar os nossos olhos espirituais. E eu quero fazer aqui rapidamente 3 reflexões sobre esse texto. A primeira reflexão que eu já falei: o rei não está à procura de virtudes, mas sim de disponibilidade. Ele não está mais procurando virtude, e agora ele procura quem está disponível. Você quer? Então vem. Você quer? Vem. Porque ele não está interessado no que aconteceu na sua vida, no que passou, no que ficou para trás, no que está te prendendo. Ele não está interessado nos seus vícios, nos seus pecados. Ele só está te chamando, vem. Porque ele não quer mais saber das virtudes, quem é digno e quem não é digno. Agora ele falou, é para todo mundo, quem tiver disponível. Se você está disponível, o convite é para você. Segunda coisa, segunda reflexão: se você aceitou o convite, se vista adequadamente. E não se preocupa com o que você vai vestir, porque Deus já preparou na sua palavra tudo aquilo que você precisa para alcançar a salvação e para perseverar na fé. Terceira reflexão: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu acredito que essa noite Deus trouxe aqui 2 tipos de pessoas, e essa mensagem talvez foi direta a 2 tipos de pessoas aqui. Existem aqueles que estão ávidos pelo convite. Existem aqueles que, enquanto eu pregava aqui, talvez nem sabiam dessa festa e se consideravam nas sarjetas da vida, falar: olha, eu não sabia disso e eu considero que talvez eu não era digno. Existem pessoas aqui hoje que talvez têm problema com o alcoolismo, pessoas aqui hoje que talvez entraram por acaso nessa igreja, talvez nem era a sua programação estar aqui essa noite,
mas você veio até hoje aqui para ouvir o convite. Deus preparou essa noite aqui para você ouvir um convite de uma festa que vai acontecer na eternidade. E tem também o segundo tipo de pessoa essa noite aqui, que eu creio que talvez seja a maioria. Somos nós que já recebemos o convite e já viemos para a festa. Mas durante essa ministração, talvez algo tocou no seu coração, como se fosse medo. Um medo que atormenta as pessoas, um medo que atormenta a nossa alma, o tempo inteiro pensando: eu estou na festa, eu aceitei o convite, mas eu posso ser tirado da mesa a qualquer momento. Existem pessoas aqui que talvez, enquanto eu falava, pensaram: eu sou como esse homem. Eu estou sentado na mesa, mas talvez essas vestes espirituais não estão em mim. E se o rei passar, der uma volta no salão e procurar aqueles que não estão vestidos de santidade, talvez eu seja como essa pessoa condenada. Mas eu creio que para esses dois tipos de pessoas, Deus dá uma oportunidade hoje. Eu quero convidar aqui o nosso pastor para orar, pastor Paulo. E essas oportunidades, essa oportunidade que Deus dá para esses tipos de pessoas que estão aqui como nós, eu creio que é única. Eu creio que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para lembrar que há um convite. E nesse convite há transformação. Durante essa oração que o nosso pastor vai ministrar, que você continue com o seu coração aberto, para que o Senhor possa transformar a sua vida. Amém?